Bom, esse caso aqui que eu separei é um caso de classe 2 completa, né? Quase completa aí, Uhum, com mordida profunda. Então, esse é o tipo de calo de muitos colegas que lidam com a ortodontia no dia a dia. Um caso de é. mordida profunda, a gente olha aqui a curva de espelho, Geralmente braque, né? isso, uma E curva de difícil espelho acentuada, ó, movimentação. É, aham. bastante A gente acentuada. entendeu um caso hoje exatamente assim. Né? E aí, E aí a gente teve que fazer. Ah, desculpa, professor. não, e esse caso é um caso bem típico, né? A gente olha aqui, Hum, tem esse plano oclusal, nós temos outro plano oclusal, aham, um terceiro plano oclusal aqui, né? Na verdade, aqui, assim, ó. Então, isso é muito recorrente, esse tipo de mordida profunda. E uma situação como essa aqui, o maior cuidado que a gente deve ter é sobre as superfícies dentárias. Então, se a gente hum, observa aqui a retentividade da superfície dentária, ó, a gente tem regiões que são pobres anatomicamente de retenção. Então, essa é uma situação que, além daquela que você tinha comentado, né, da mordida profunda, paciente sebraque, dólico ou meso, são três tipos de padrão que a gente precisa ter atenção. Porque o padrão BRAC é aquele padrão que a força muscular atua muito durante o processo de tratamento, durante a terapia ortodôntica, né? Porque a gente tem aqui uma cobertura do Invisalign, o padrão muscular, ele exerce um contato oclusal dos dentes superiores sobre a superfície do alinhador, né? Vamos dizer assim, a superfície oclusal do alinhador. Então, quando a musculatura faz a força de tração ou de contração do músculo masseter, dos músculos mastigadores, você acaba gerando uma força nessa região, uma força que acaba tendo um poder de intrusão dos dentes intermediários da oclusão, dos dentes na região de molares e de pré-molares, que acaba gerando uma força de intrusão desses dentes, tá? Nessa região aqui. Essa força intrusiva, pela ação, e aí a gente está analisando bem, está destrinchando bem aí o que a gente chama de efeito colateral, tá? Que isso vai atrapalhar na correção da mordida profunda. Então, quando a gente tem um padrão de apertamento muito forte e esse potencial de intrusão que existe sobre os dentes posteriores, por que esse potencial de intrusão? Em decorrência da força muscular associada à continuidade dessa força, o que acaba gerando uma tendência dos dentes posteriores intruir. E quando a gente tem essa tendência de intrusão dos dentes de intruir, a gente acaba gerando uma rotação da mandíbula no sentido anti-horário. E essa rotação da mandíbula no sentido anti-horário em relação ao incisivo superior acaba gerando um aprofundamento maior da mordida. Então, nos padrões braquifaciais, é importante a gente entender a necessidade de uma sobrecorreção da força extrusiva dos dentes posteriores. Então, quando a gente aqui analisa o que o alinhador está fazendo e é uma força na borda incisal dos dentes anteriores, a gente tem como uma reação os dentes posteriores no sentido de extrusão. Então, é ação e reação, tá? Essa reação ocorre e essa reação se neutraliza pelo potencial muscular que é desenvolvido sobre os dentes e gerando uma possibilidade de intrusão dos dentes posteriores. Acaba gerando aí uma relação de intrusão dos dentes posteriores, pela ação dos músculos. Então, quando a gente trabalha com intrusão, a gente tem aqui a ação e reação como efeito colateral e, ao mesmo tempo, a força extrusiva. Só que se você tem um potencial muito forte de mastigação, a extrusão dos dentes posteriores também deve ser forte.
para correção da planificação da curva de SP. O contrário, tá? De um padrão dólico facial, que a musculatura não é tão forte. Então, é muito típico, né? A gente ter essa atenção aos padrões. É muito importante a gente ter a atenção sobre os padrões faciais. Se a gente tem um padrão dólico, os efeitos colaterais vamos dizer assim, a preocupação que a gente deve ter sobre os efeitos colaterais na unidade posterior devem ser menores, porque a gente quer um controle vertical sobre os dentes. E nos padrões BRAC, a gente quer ter um controle no sentido de fazer um movimento de rotação da mandíbula no sentido anti-horário. E como é que a gente consegue isso? Fazendo um tratamento, a planificação da curva de Spee, com intrusão dos dentes anteriores, aceitando a extrusão de dentes posteriores, para corrigir aí a altura facial antero-posterior. Então, eu vou demonstrar aqui no comando 3D como é que a gente trabalha com esse tipo de situação. Esse é um ponto, tá? Então, por que um ponto? Porque esse caso eu trouxe como um paciente classe 2 e mordida profunda. Então, a gente sabe que nós temos dois problemas, dois objetivos: corrigir a mordida profunda, aceitando aí o padrão de extrusão, né, de dentes posteriores, ao mesmo tempo que eu preciso fazer distalização de dentes posteriores. E quando eu penso na extrusão de dentes posteriores com a rotação da mandíbula no sentido horário, a gente acaba tendo aumento do AFAI e, ao mesmo tempo, uma piora da relação, uma tendência de piorar a relação de classe 2 dentária, tá? E aí é onde a gente precisa pensar num conjunto dos objetivos de tratamento. Se a gente quer distalizar, corrigir a classe 2 com distalização, e eu sei que a rotação da mandíbula acaba prejudicando a minha relação de classe 2, eu preciso trabalhar com maior sobrecorreção durante as distalizações do quadrante 1 e 2. Então, eu queria aqui mostrar essa sequência do nosso clean check, vamos dizer assim. A gente nota a intrusão acontecendo e, ao mesmo tempo, pessoal, a gente precisa, ó, ir observando a velocidade de movimentação dentária. Então, no final do tratamento, a gente acaba tendo uma sobrecorreção da relação canino, né, quase tendendo a uma classe 3. Olha aqui a chave oclusão de molar, quase tendendo a uma relação de classe 3. Por quê? Porque a minha preocupação é sobrecorrigir, primeiro, pela previsibilidade do sistema, né, de todos os aparelhos distalizadores. Todos os aparelhos requerem uma amplitude de ativação maior do que a gente deseja de movimento, porque isso é um princípio de sobreativação, sobrecorreção, tá? E no clean check ele deve se comportar da mesma forma. Se você tem uma classe 1, ou se você tem uma classe 2 e quer chegar numa classe 1, a gente precisa levar uma relação molar de classe 3. Esse é um princípio básico da ortodontia, tá? Mesma coisa desse lado. A gente tem aqui uma relação de classe 1 de molar e eu posso acentuar um pouquinho mais essa sobrecorreção. Como é que eu faço isso? No comando 3D. E eu vou mostrar aqui para vocês também. Ao mesmo tempo que esse princípio de sobrecorreção para a mordida profunda desse caso, olha como fica a curva de SP completamente reversa. Então, quando a gente trabalha com ortodontia convencional, é muito interessante que a gente aceita muito bem o arco de ativação, né? Deixa eu desenhar aqui. O arco de ativação, a gente aceita sempre o arco de ativação com sobrecorreção. A curva de SP reversa. Opa! A curva de SP reversa. E por que que a gente não aceita isso durante os clean checks da gente? Porque a gente não trabalha mais com arco e tem dificuldade de observar o clean check da gente. E o que eu fiz aqui foi simplesmente
fazer uma sobreativação do comando 3, no comando 3D como se fosse uma forma de arco com curva de espelho reversa como memória para aceitar a extrusão de premolares, por causa do padrão BRAC, ao mesmo tempo que faz a intrusão de incisivo. Esse é um ponto que a gente tem que discutir bastante em biomecânica, a sobrecorreção dos tratamentos. Velocidade de movimentação. Durante todo o tratamento, a gente faz esses movimentos, e se a gente olhar os pontos de contato, a gente deve aceitar contatos fortes em dentes posteriores. Isso é outro sinal de sobrecorreção também, tá? Sobre a questão de retentividade, é muito interessante a gente entender que a anatomia dentária ela precisa ser observada e ser considerada como um dos princípios de atenção que os alinhadores devem ter, de atenção que os tratamentos com alinhadores devem ter durante esse processo de movimento dos dentes anteriores, onde a gente tem ativação de dentes anteriores, e toda ação ela gera uma reação no sentido contrário. Então, é como se o aparelho estivesse empurrando no sentido inciso cervical os incisivos, e lá atrás ele tem uma tendência de deslocamento sobre a superfície dentária se essa superfície dentária não tiver boa retentividade. Então, os atátimas são de extrema importância no tratamento da mordida profunda. E os atátimas da geração G8, eles já foram elaborados para o tratamento, para o tratamento de sobrecorreção da mordida profunda. Então, quando aciona o gatilho do sistema, aciona o atátima da geração G8, a gente não modifica. Mas quando o gatilho não aciona o atátima da geração G8, a gente pode lançar mão dos atátimas de retenção com bisel para oclusal. Tá? Vocês não precisam decorar isso. Vocês não precisam entender isso, mas Obrigada, viu? Tchau. vocês podem decorar. Vocês podem decorar essa dicasinha que eu estou dando. Todo tratamento de mordida profunda que você precisa de boa retentividade, é interessante, é interessante a gente poder ter boa retenção, ou a gente poder fazer a troca dos atátimos, tá? Quem tiver questionamento pode escrever aí no chat, que depois eu leio e tiro a dúvida, tá? Eu desliguei o microfone de alguns colegas para não ter interrupção da voz, mas eu vou responder as perguntas escritas no chat, tá? E se a gente olhar aqui o perfil desse atátimo, pessoal, que eu estou utilizando aqui com bisel oclusal, e se a gente analisar as forças que que o alinhador é submetido, as forças elas ficam adaptadas nessa região. E esse atátimo ele acaba retendo o alinhador posicionado nessa superfície dentária de dentes posteriores. E isso gera maior agarramento na região posterior e efetivamente o maior grau e limiar de força, fazendo a leitura real das forças sobre os dentes anteriores no sentido cérvico, no sentido inciso cervical. Imagine que se você não tem aqui uma boa retentividade, o alinhador ele acaba escapando por oclusal. E aí ele acaba não desempenhando essa força incisal aqui no sentido oclusal. Então é bem importante, pessoal, a gente decorar que tá com atátimas da geração G8, deixa eles aí, porque eles têm um formato apropriado de retentividade. Mas se não tiver, substitua o atátima e coloque os atátimas de retenção, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente trabalha no comando 3D para esse tipo de situação. Então, a gente clica aqui no modificar o plano de tratamento, e aí é importante a gente entender que as ferramentas do comando 3D, ela trabalha com o posicionamento final do dente, tá?
Então, esse atátima aqui, por exemplo, pessoal, ó, ele está muito cervical. Eu preciso recolocá-lo numa posição mais oclusal. Por quê? Porque o alinhador, o plástico, ele precisa abraçar a superfície dentária. E a superfície dentária aqui, ela é muito pouca exposta. Por quê? Por causa do posicionamento do atátima. E aí eu preciso reposicionar esse atátima para que a gente consiga efetivamente abraçar com maior possibilidade essa superfície dentária, a cervical do dente, porque senão ele fica com um plástico muito tênue e muito suscetível à deformação. E se ele sofre deformação, ele acaba não usufruindo, né? Ele não acaba exercendo toda essa ativação na superfície, esse agarramento nessa superfície. Então, para a gente mudar dentro do nosso comando 3D, a gente tem aqui as ferramentas dentárias, os recursos, que são os atátimas, e os arcos. Então, quando eu venho no recurso, ele me disponibiliza aqui os atátimas, para que eu escolha que tipo de atátima eu quero. Então, por exemplo, tá? Eu quero trocar esse atátima aqui. Eu venho aqui, esse é um atátima otimizado. Como é que eu sei qual é esse atátima? Eu posiciono em cima e está aqui, ó, atátima otimizado de mordida profunda. Ou seja, ele está exercendo para o plano oclusal superior um agarramento apropriado. Se eu quero substituir esse atátima, eu arrasto ele para essa lixeirinha. Solto o botão do mouse e depois eu puxo qualquer outro atátima para minha posição. Então é só a fim de didático que eu estou mostrando como é que faz a troca do atátima aqui. Mas eu vou aceitar aquele atátima que o software sugeriu. Eu só fiz a modificação aqui para que os colegas saibam, aqueles que ainda não conhecem todas as ferramentas, saibam como é que a gente pode modificar esse posicionamento e o tipo de atátima. Então, para eu desfazer, eu venho na setinha aqui de desfazer, ó, Ctrl Z, e removo as modificações que eu fiz. Olha lá. Até que ele volta com a Tátma novamente. Mas eu quero reposicionar esse Tátma aqui, ó, do segundo premolar. Como é que eu faço isso? Venho com o mouse, posiciono a seta e aciono a Tátma para uma posição superior. Pronto. Já modifiquei a posição do Tátma. Vou repetir no primeiro premolar, ó. Posicionei com o mouse, clico no botão do mouse e automaticamente levo ele para uma posição que eu queira. Tá bom? Isso é uma forma de trabalhar com os atátmos. Quero mostrar para vocês uma outra ferramenta de atátma. A ferramenta do atátma aqui, de modificar o posicionamento, ou, o posicionamento não, mas vamos dizer assim, a angulação do atátma. Tanto no sentido de terceira ordem, quanto no sentido de primeira ordem, tá? Então, eu posiciono o mouse em cima do atátma, clico e clico uma vez, solto e deixo o mouse posicionado sobre o Atátma. Aí aparece essa ferramenta que eu posso trabalhar também, ó, com o torque do Atátma, né? Vamos dizer assim, o posicionamento terceira ordem. Eu também, soltando o Atátma, eu tenho essa ferramenta central que eu trabalho com o perfil do Atátma. Então, nesse dente aqui, ele tem muita estrutura, o dente, né? Para receber o Atátma. Então, eu não me preocupo com o tamanho do Atátma. E no sentido de angulação, eu também posiciono, dou um clique, solto, e agora eu vejo a angulação do Atátma. É assim que a gente modifica o posicionamento. E para eu trabalhar com o Atátma, o tamanho do Atátma, eu clico com o botão direito do mouse e ele vai me dar disponibilidade para trabalhar aqui com o tamanho. Só que esse tamanho ele é exagerado porque eu coloquei aí o acessório junto, né? De botão, recorte para botão. Então é assim que a gente trabalha com a Atatimas, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer a modificação no sentido antero-posterior da classe 3, da classe 2, sobrecorrigindo? Como é que eu faço isso? Essa é uma outra dica muito bacana, pessoal. A gente clica no dente, eu clico no segundo molar,
Escolha a ferramenta de distalização. Olha que eu já leio aqui o quanto foi distalizado. Faço uma sobrecorreção aqui de classe 3. Solto o dente, ou seja, eu aumentei 1,1 milímetro, agora 1,3. Agora eu bloqueio o movimento, clico em cima do dente, botão direito do mouse, trava a posição do dente. A partir do momento que eu travo a posição do dente, eu estou falando para todos os outros dentes que estão móveis. Tudo que eu fizer de modificação nos dentes, quem vai sofrer são todos os outros dentes, menos esse dente que eu bloqueei o movimento. Isso é uma manha, pessoal, para eu trabalhar aqui, ó, com esse fechamento do espaço de 1,4. Porque se eu tenho esse posicionamento esse espaço de 1,4 e eu não travo o segundo molar, na hora que eu remover esse espaço, clicando aqui nesse xizinho, quem vai mudar, quem vai movimentar são os dois dentes, que eu não travei. Mas eu sei que eu preciso distalizar o primeiro molar. Então, nessa concepção, eu travo o segundo molar e aqui eu removo esse espaço. E quando eu removo, o que que acontece? Vou clicar e o primeiro molar vai distalizar. Ó. E assim a gente corrige e faz uma classe 3. Tudo bem, Guilherme, mas eu não gosto da relação de classe 3. Mas não vai terminar assim. Tá? Por que não vai terminar assim? Porque é uma sobrecorreção que a gente está exercendo sobre os dentes. Então, eu posso, inclusive, deixar com overjet de zero para o tratamento da classe 3. Tá? Por quê? Porque é uma sobrecorreção. Lembra que quando a gente utilizava aparelho extrabucal, a gente finalizava em classe 3? Por quê? Porque a gente contava com a recidiva, a gente sabia que ia ter recidiva, a gente sabia que precisaria de uma sobrecorreção. Então, vou usar novamente aqui, ó, o princípio de... Esse lado já estava sobrecorrigido, então eu vou ativar um pouquinho menos aqui, sobrecorrigir um pouco menos, só para fins didáticos mostrar para vocês, trabalhar um pouco no comando 3D. Travei a posição do dente, vou lá e modifico agora. Agora eu preciso desbloquear. Olha o meu overjet, né, com negativo quase. Tá? E assim a gente termina praticamente, ó. A linha média aqui está desviada, então eu exagerei muito na distalização superior do lado direito. Então eu posso voltar um pouquinho, ó, o mesmo conceito, ó. Você vê que ele gera IPR, aí eu travo a posição e removo o IPR. Na hora que eu removo, corrige um pouquinho mais, provavelmente deve ter corrigido aí minha linha média, ainda não. Tá? Eu sobre e corrijo um pouquinho menos, ó, já está quase em classe 1. Tá? Eu posso deixar assim também. E administrando o uso de elásticos, ok? A mesma coisa aqui para os dentes inferiores, ó, para o tratamento da curva de Spee. Já já eu vou ler as perguntas, tá? Então eu coloco aqui no inferior, curva de Spee, posso acentuar, tá muito acentuado, ó. Você vê que tem uma diferença de crista muito grande também. Então isso é uma coisa que a gente precisa ponderar, né? A gente precisa terminar com as cristas iguais. Eu tenho aqui, eu estava com intrusão desse premolar, o que é incoerente, né? Quando eu intruo incisivos, eu tenho que aceitar a extrusão dos dentes posteriores, porque senão eu torno o sistema inconsistente. É interessante a gente ficar de olho na tabela de movimentos. Então, nivelei as cristas. É bacana a gente ter essa visão, ó, em vários sentidos, né? É pegar a face lingual aqui, e a gente já passou bastante o tempo da gente, mas ó, interessante, ó, que a gente tem as cristas aqui, essa visão é muito bacana, né? Para corrigir cristas, corrigir angulação. E para isso a gente precisa ter uma internet bem definida, uma internet bem forte, né? Uma internet bem potente aí para que a gente não fique na mão e possa trabalhar com os comandos 3D de forma bem eficiente. Olha lá, mais uma vez, os recursos, vou posicionar esse atate um pouquinho para cima, seguro, não soltei, aí ele se arrasta.
Então, vou trabalhar aqui na angulação, clico, seguro, angulação. Pronto, terminei. Depois que eu fiz todas essas modificações, aí eu vou gerar agora o Live Update, ó. E o Live Update, eles são realmente é uma ferramenta que, que torna, né, as nossas revisões muito mais rápidas e eficientes do início da prescrição até a total aprovação do caso, tá? Eu vou ler algumas perguntas do chat aqui. Na região de incisivos inferiores, não seria necessário acrescentar atátimas ou fazer sobrecorreção ainda maior na intrusão de incisivos centrais? Sim, tá? Nesse caso, sim. A Paula, ela já viu vários conceitos aí de intrusão e sobrecorreção. Sim, Paula. No caso que a gente não está utilizando a Tatmas, né? Eu posso falar um pouquinho aqui, mas não vou poder entrar muito nesse assunto, porque senão a gente se estende aí uns 30, 40 minutos, tá? Eu vou mostrar, deixa eu voltar ao live update, eu mostro aqui respondendo sua pergunta. Mas eu não me preocuparia com a Tatmas na região de incisivos. Por quê? Porque a força que o alinhador ele vai exercer é sobre a superfície de pressão. Então eu tenho que me preocupar com a superfície de tração. E a pressão ele vai funcionar. Então é, é um ponto super positivo aí do Smart Track quando a gente fala de movimentos, né, de flexibilidade do alinhador sobre superfícies que necessitam de movimentos associados. Intrusão e torque, intrusão em lingualização, intrusão em angulação. É bem interessante essa composição de trabalho sobre a movimentação, tá? Só um pouquinho. Tá voltando aqui o Live Update, aí eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito de sobreativação na região de incisivos centrais, e a gente finaliza a live de hoje. Vocês podem espalhar para os doutores, né, que não assistiram a live, que eu vou salvar essa aula, até por isso que eu não estou permitindo aqui é, a manifestação vocal dos colegas, porque a gente vai publicar e aí ficaria muito ruim para editar se a gente tivesse muitos cortes. Mas eu vou publicar essa live lá no YouTube, tá bom? Para a gente poder, para os colegas que perderam a live, porque eu tive um problema técnico aí de conexão com o YouTube, e aí a gente vai salvar e eu vou publicar ela tardiamente. Mas semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter, tá, mais uma revisão de clean check aí. Bom, só para finalizar, a gente tem aqui o conceito, né, de sobrecorreção. Então, uma das coisas que a gente tem que ter atenção é na hora da ativação, se eu entender que a gente tem toda essa região posterior aqui, vamos dizer assim, retida, né, pelos atátimas posteriores, ou seja, o alinhador ele vai exercer esse agarramento nos dentes posteriores. Quando eu uso atátimas de retenção nessa região aqui, que eu julgo, né, uma linha imaginária aqui como região posterior, e a região anterior seriam desde o canino ali. E por que que eu dividi, né, nesse segmento aí, posterior e anterior, considerando o canino? Porque você imagina que o Atátima de maior retenção que a gente tem, partindo da região anterior para a região posterior, é o Atátima de retenção horizontal aí. Essa é uma região que o alinhador ele vai agarrar completamente. Então, tudo que está para trás torna esse sistema aqui muito rígido. E tudo que está para frente, anteriorizado, aí, torna o sistema muito flexível. Então, por que flexível? Porque eu não tenho muitos atátimas, tá? Então, eu tenho muito material plástico sem, vamos dizer assim, muita retentividade. Eu considero essa região aqui a região mais flexível do alinhador. Então, quando a gente tem essa região flexível do alinhador, que eu exerço uma força de pressão,
de intrusão, no sentido de intrusão, a gente há de convir que a região mais próxima do atátma é a região que sofre menos deformação do material, do Smart Track. Por quê? Porque ele está agarrado aqui, próxima a essa região, que é uma região de dobradiça, vamos dizer assim. Dobradiça localizada entre o primeiro pré e canino, do quadrante 3 e do quadrante 4. Ou seja, a partir do canino, esse sistema, cada vez que ele vai se direcionando para a região anterior, o sistema vai se tornando muito mais flexível. Por quê? Porque não tem mais retentividade. E a região mais ativa é a região mais próxima, aquela que está desempenhando maior força de intrusão, é a região mais próxima ao atátma de retenção, que está na região de premolares. Ou seja, nós vamos ter uma maior ativação sobre os caninos, uma ativação grande também na região de incisivos laterais, mas na região de incisivos centrais uma flexibilidade maior. Uma flexibilidade maior. Por quê? Porque o alinhador ele está constituindo maior nível de força perto desses atátmas de retenção. Então, se eu entender que a maior área flexível do alinhador é a região de incisivos centrais. E aí, esse conceito se torna muito fácil de entender quando a gente cita a distância interbracket. Se vocês se lembrarem da distância interbracket na ortodontia convencional, quanto mais distante os brackets está entre um e outro, maior flexibilidade do fio sobre o slot dentário. Então, o meio da distância entre dois brackets seria a área de maior rigidez nessa região aqui, ó, seria a região de maior ativação. E quando se distancia dessa distância, quando se distancia desse ponto, ela vai se tornando mais flexível. Então, se eu usar esse conceito também dentro da física para os atátmas de retenção, a área de maior retentividade, ela está aqui. E isso acaba que gera maior força de ativação nas áreas mais próximas a, é, aos atátmas. E aí, considerando isso, se eu pensar em ativação e sobreativação, qual seria o dente que menos sofreria ativação? Os incisivos centrais. Então, incisivos centrais, nessa situação, eles talvez sejam aqueles dentes que fiquem um pouco para trás durante a ativação, durante o tratamento. Você vai olhar o paciente e vai ver que os incisivos centrais intruíram menos que o lateral. E para evitar isso, o que que a gente faz? A gente faz a modificação novamente do comando 3D, fazendo uma pequena sobrecorreção da região de incisivos centrais. Só abrindo aqui para a gente poder finalizar e explanar tudo isso. Abre-se novamente a caixa de ferramenta. Eu posso usar a ferramenta 3D quantas vezes eu quiser, até a aprovação do caso. É importante a gente ter atenção a quando a gente faz a aprovação do caso, depois do live update, para aqueles colegas que precisam pontuar dentro daquele quarto, é interessante fazer essa aprovação pelo live update com pelo menos um dia, 24 horas de antecedência antes de acabar o quarto, porque corre-se o risco de não ser aprovado a tempo, tá? Então, é uma dicasinha. Então, vamos lá. A gente coloca em dentes, movimento de intrusão, e a gente acaba tendo que fazer uma pequena sobrecorreção. Então, observem que a partir da região de premolares, a gente vem decaindo o nível de intrusão, ó, em degrau, tá? Seria interessante esse nível de sobrecorreção, para que a gente tenha, no final do tratamento, realmente uma leitura, um expressamento de tudo que foi programado durante a ativação. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Vou publicar esses comentários, né, essa live no
no YouTube, no meu canal. E quem realmente gostou e quiser convidar outros colegas, quarta-feira que vem a gente vai se encontrar no mesmo horário e a partir das 7h30 para fazer mais uma revisão. E quem tiver casos pode se manifestar no meu WhatsApp ou no meu direct para que a gente faça até a revisão aí, quem sabe, de algum colega que tem alguma dúvida ou queira realmente tirar alguma dúvida aí sobre o ClickCheck que está em andamento. Tá bom, pessoal? Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat, e assim a gente vai se despedindo. Muito obrigado a todos mais uma vez. Tchau, tchau.